Daí, Fala, Renan. Beleza? tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tô. Me ouve bem também? Tô te ouvindo bem. Eu só peço desculpa que eu tô no meio da estrada. Eu tive que parar pra participar da live aí. Putz, cara, não queria atrapalhar aí, velho. Rapaz, atrapalha em nada. Tá tudo certo. Se tiver muito ruim o áudio, muito barulhento, me avisa que eu dou um jeito. Não, tá tranquilo. Tô só esperando o Benhur, que não entrou Show. aqui ainda. Como é que tá, cara? Tranquilo? Tudo tranquilo, mano. Tudo certo. Caminhando. Muito show, agendado? Tem bastante novidade aí. A gente vai começar a divulgar aí daqui uns dias, mas tem bastante coisa pra rolar. Ah, bacana, cara. Eu acho que o Benhur entrou com o usuário da Electric Mob, né? Isso. Tá, beleza. Acabou de entrar aqui. Aí. Alô, Aê! E aí, Neto? Beleza? e aí, como estamos? Tudo certo, tudo tranquilo, cara. Quanto tempo, bem? Massa. Gurizada da Electric Mob, gurizada de Curitiba, Renan Zonta. O Renan já é conhecido aqui, já participou de duas lives, né? Uma no lançamento do Discharge, lá em 2020, cara. E até eu lembro que fui eu que levantei aquela questão do fair-off da farofa, né, cara? Eu lembro que quando eu escutei, eu tinha levantado essa questão. E Fomos depois acho que descobertos. participou. É. E depois, é que o cara da farofa sabe dessa manhã, não tem? Não adianta. E depois acho que tu participasse de uma junto com o Alax e com o Caçoilo, né? Que a gente falou sobre vocalistas e tal, né? Isso, exatamente. Beleza. E o Benhur é a primeira vez que tá aqui, né, cara? Seja bem-vindo, brother. Aqui é o Rebel Valeu. Rock. Recebendo então Prazerzaço. aqui Renan Zonta, vocalista, Benhur Alvarter. É isso? É exatamente isso aí. É só trocar o W por V que fica fácil de pronunciar. Beleza. Alvarter, vocalista e guitarrista, respectivamente, da Electric Mob, uma das bandas mais legais da atualidade no cenário nacional e, por que não dizer, internacional também. Queria agradecer a vocês dois, galera, por terem aceitado. Sei que agora mesmo o Renan acabou de falar que está no meio da estrada, parou para poder fazer a live, conversar aqui. Agradecer vocês por essa disponibilidade aí para a gente trocar uma ideia, falar sobre a carreira da Electric Mob pelo futuro próximo que se aproxima. Obrigadão mesmo. A gente que agradece o espaço, né? Tanto que o Renan tá embaixo da marquise ali, porque, pô, é importante. É importante pra gente sim, a gente que agradece muito. Exatamente. E daí eu já vou avisando, se tiver muito barulhento aí, vocês me avisam que eu muto o microfone e só abro quando eu for falar. Por enquanto tá tranquilo. Tá beleza. Tá de boa. Gurizada, antes da gente começar a falar ali, que eu quero meio que organizar essa live da seguinte forma, a gente falar do Discharge pra cá, o que aconteceu, né, com a banda do Discharge até aqui, e a gente falar mais diretamente sobre o To Make e o Cry and Dance. Mas, como é de praxe aqui, como é a primeira vez que o Benhur tá chegando aqui no Rebel Rock, eu queria te perguntar, Benhur, como é que foi, cara, que tu entrasse nessa de rock and roll aí? De que maneira que isso entrou na tua vida? Cara, é engraçado que eu e o Renan, a gente tem esse background totalmente diferente. O Renan teve isso desde o berço e eu tive com amigos da escola, assim, tarde até, né? Eu não venho de uma família muito musical, muito assim, nada musical. Em casa só tocava a trilha sonora da novela, né? Um monte de... Os CDs que tinham lá em casa era tudo trilha sonora de novela, nacional e internacional, separado. Colecionador. E aí o que aconteceu foi, na mesma época, eu não lembro o que veio antes, mas uma tia-avó minha foi morar lá em casa um tempo, pra dar uma mão pra minha mãe no trabalho, e ela gostava de Guns N' Roses e Bee Gees pra caramba. E eu tinha um amigo na escola que gostava muito de Guns N' Roses também. E isso eu tava o quê? Na quinta série, sexta série, uma coisa assim, eu acho. E desde então eu falei, legal esse negócio aí, esse negócio de essa tal de guitarra aí, né? Porque antes disso eu só ouvia Sandy Júnior. Então, eu acho que foi lá pela quarta série, na real. E desde então, me pegou de um jeito, eu falei, cara, eu quero fazer isso aí, né, de alguma forma. Foi evoluindo, eu tive bandas antes, né, mas nada tão profissional quanto o Electric Mob. Nunca tive, vamos colocar assim, de um modo mais sério, nunca estruturei uma empresa do jeito que é o Electric Mob. Nunca tive sócios ali, parceiros, para fazer junto comigo, que somem, né? Que sozinho eu não faço. Então, eu juntei com o Renan, eu juntei com o Yuri, com o André, então a gente conseguiu fazer um produto que a gente falou,
dá pra vender bem isso aqui, né? E estamos aí desde então. E como é que foi esse encontro entre vocês, cara, e a ideia de montar a Electric Mob? Aí eu e o Renan, a gente se conhece desde... A gente é de Cascavel, do interior do Paraná, perto de Foz do Iguaçu. E a gente... Eu tocava guitarra ali, todo mundo tava, sei lá, oitava série, primeiro ano ali, né, Renan? E a gente era de... A gente não se conhecia, a gente só sabia quem o outro era. E eu tinha uma banda que tocou 2 vezes, eu acho, em um buraco da cidade lá, e a banda do Renan não tocava. E aí ele falou que odiava a gente por causa disso. E foi Eu odiava basicamente... Eu falava pra todo mundo que era banda de playboy. Muito bom. E então a gente teve aí um amigo em comum, que eu mudei para Curitiba, vim estudar aqui, me formei em geologia, não atuo na área, né, mas sou formado. E esse amigo em comum, enquanto eu tava e voltava para Cascavel, enfim, férias, ele tava tocando com o Renan na época. Nisso fiz uma participação no show e pô, beleza, oi, prazer, sou o Benhur, oi, sou o Renan. E desde então a gente, sabe, colegas, nada de muita amizade pra caralho, assim, mas se conhecia. O Renan aí decidiu mudar pra Curitiba, pra alçar voos e espalhar a palavra, que eu falo que ele é uma mistura de canário belga com locomotiva do Satanás. E aí ele quis vir pra cá, quis vir pra Curitiba e me ligou. Me ligou e falou, cara, eu conheço só você em Curitiba, eu sei que você toca guitarra, bora montar uma banda. Opa, aí fechou, né? Eu já sabia que o rapaz cantava pouco. Foi exatamente isso. Foi aí que ele me fez, né, ter certeza de que eu não ia atuar como geólogo. Muito bom. Muito bom. Cara, vamos falar então do que aconteceu com a banda do Discharge pra cá, né? Mas antes de mais nada, Renan, parabéns pela camiseta, cara. Muito foda. Ramones é vida, como diria um amigo meu. Ramones é vida. Não dá pra confiar em quem não gosta de Ramones. É verdade, cara. Eu tenho um amigo, cara, ele diz assim, como é que vocês gostam de Ramones? De como é que tu não gosta, cara. A questão é como é que tu não gosta, não é como é que a gente gosta. Como é que tu não gosta de Ramones, cara. Cara, Ramones é tipo pão. Não tem como não gostar. Você pode falar, cara, não vou comer porque, né, tô de boa aqui, mas é pão, velho. Mas chega um pão quentinho ali, tu vai estar. Então, pão fresquinho, ninguém resiste o pão fresquinho, né? Não tem. Mas beleza. Discharge, gurizada, 2020, lançado em meio à pandemia, né, cara, eu acredito tenha atrapalhado um pouco os planos da banda, porque não foi possível fazer show, né, cara, não foi possível aquela divulgação costumeira que faz, né, foi muito mais em redes sociais, em YouTube, em lives, né, cara, participações, collabs e tal. Como é que vocês avaliam hoje, cara, passados 3 anos praticamente do lançamento de Discharge, esse álbum, esse primeiro lançamento da banda, o que ele representou, não só em termos de, digamos assim, de ter colocado a banda no mercado, mas de ter definido, de certo modo, a sonoridade, né, cara, da Electric Mob, porque é uma sonoridade totalmente única, assim, a gente não consegue dizer, a Electric Mob faz hard rock, a Electric Mob faz melodic, rock, a gente não sabe dizer, a gente diz que é Electric Mob, né, e tá mais do que, digamos assim, mais do que bom poder dizer isso, porque é uma identidade, né, cara. Então, como é que vocês avaliam, cara, o Discharge passado esses 3 anos? Pô, bicho, primeiro, obrigado pelas palavras aí. A gente adora não ser definido. E, cara, eu acho que assim, o Discharge foi o primeiro passo que a gente deu e a primeira oportunidade que a gente teve de fazer o que a gente queria fazer, assim. Porque antes, com pouca estrutura, e era muito difícil da gente conseguir ter essa chance de fazer tudo o que a gente queria fazer. Sempre era uma parada muito limitada. Então, tem muita gente que fala que o Discharge é tiro para tudo que é lado, justamente por causa disso. Assim, foi a primeira experiência que a gente teve com um álbum completo, lançamento mundial e tudo mais. Então, é com certeza um marco na vida de todo mundo, assim. O lance que eu vejo hoje, não tem como não dizer que a gente perdeu coisas com lançando o álbum na pandemia, né?
Mas a gente também ganhou coisas. A gente ganhou todo mundo consumindo muito mais coisa pela internet. A gente conseguiu fazer essa divulgação de um jeito peculiar, mas que funcionou. A gente sabe que funcionou porque quando a pandemia deu uma aliviada em 2022, a gente fez a turnê do Discharge com 2 anos de antecedência, de atraso, antes tarde do que mais tarde ainda, e deu super certo. E talvez ela não tivesse sido tão legal quanto foi em 2022, tivesse logo em 2020. Então é tudo um grande si, sabe? Hoje, talvez a gente teve uma onda bem legal que a gente deixou de surfar, mas a gente, por consequências benéficas, tivemos outras coisas. Então, hoje é um saldo positivo. A gente tem muita gente falando ainda do Discharge, muita gente conhecendo a banda, ainda ouvindo Devil You Know. E tá registrado, né? Eu comentei sobre Guns N' Roses no começo, né? O Appetite for Destruction foi o primeiro álbum deles e tá aí até hoje. Claro, não comparando, mas o primeiro registro da banda sempre vai ficar ali. Então todo mundo que conhecer a banda a partir de agora, no terceiro álbum, no quarto álbum, vai ter a discografia até então para acompanhar. E a gente cada vez mais aprendendo, né? E tem o lance também de que, exatamente o que o Bruno falou, assim, são muito cis, né? A gente agarrou todas as oportunidades que a gente teve. Não adianta a gente ficar pensando, tipo, como que seria e tal, porque aí, primeiro que a gente se frustra e segundo que, cara, isso nunca vai acontecer, é um mundo paralelo. Mas as experiências que a gente teve, que foram possíveis para o Electric Mod, todas foram muito legais. E tem sido muito massa o apoio da galera, os novos fãs, que todo dia chega gente nova para abraçar o Electric Mod. Então, isso é demais. O Benhur tocou num ponto, cara, que eu não tinha pensado até agora, cara. Incrível, mas eu não tinha pensado. Falasse, né, que teve 2 anos até realizar o primeiro show da turnê do Discharge. Cara, se criou uma expectativa também, né? Tem esse lance, né? A galera queria ver o Electric Mob ao vivo, se criou muito essa expectativa. Então também tem esse contraponto. Teve o atraso, teve todos os problemas que a pandemia trouxe, mas também ela criou uma expectativa, né? Que se confirmou depois, mas foi criada uma expectativa em querer as pessoas quererem assistir a Electric Mob ao vivo. Isso foi muito legal. A gente sentiu muito disso, até porque a gente nunca tinha feito show inteiro nosso. A gente veio do cover. O Electric Mob veio do cover. A gente veio do livrinho de regras dos Beatles, né? Você toca um monte de cover ali até cansar, e depois você pega uma experiência de palco, a hora que você vai fazer o seu trabalho, você já manja um pouquinho. A gente sabia o que a gente conseguiria entregar ao vivo, então a gente não estava nervoso nesse ponto, né? Mas ter essa resposta, ter essa vontade do pessoal assistir, junto com, né, a nossa essa expectativa de encontrar o público, não de fazer o show ao vivo. Pô, eu lembro, a primeira vez, não era nem música do Discharge, mas a gente fez no primeiro show, que foi que a gente gravou o DVD sem DVD aqui em Curitiba. A primeira música, quando entrou o refrão, eu vi a galera cantando, cara, eu tive que me segurar pra não chorar. Um bagulho absurdo, absurdo, de você ver realmente as pessoas cantando a sua música, e você fala, porra, tô no caminho certo, não sei a que velocidade eu tô caminhando, mas tá no caminho certo. Massa. Cara, como é que vocês veem também, assim, o lance da receptividade e a repercussão do Discharge junto ao público? Porque, obviamente, que quando se lança um trabalho, a banda, ela tem uma expectativa, né, cara? Que o trabalho seja bem aceito, seja reconhecido e tal. Mas ele atendeu as expectativas de vocês? Foi a mais? Foi um pouco a menos? Como é que foi para vocês essa recepção e receptividade da galera com relação ao Discharge? Cara, foi muito mais, assim, muito mais do que a gente esperava, porque a gente nunca tinha tido essa experiência, né? Então a gente deixou de ser a banda do quintal do Paraná e virou a banda do planeta inteiro, né? E a gente foi muito abraçado, a galera se identificou muito e ali a gente sentiu que era o caminho certo a trilhar, que tinha alguma coisa ali. Lógico que quando a gente estava produzindo Discharge, a gente sabia do potencial, a gente sabia do que a gente tinha na mão, mas a gente não sabia que ia fazer tanto barulho quanto fez. E isso foi doideira, isso foi muito louco. Eu lembro que quando saiu Devil You Know, o primeiro single, assim, a gente ficou tipo... uma semana antes a gente já tava tipo, cara, como é que vai ser? Como é que vai ser? E
quando saiu, bicho, foi tipo uma semana sem conseguir responder as mensagens. Foi bizarro. Bizarro. Ninguém tinha essa dimensão. Assim. É. E a gente tá falando aqui de Brasil, né? Mas, cara, Electric Mob é uma banda da Frontiers, né, cara? Lá fora, como é que foi essa repercussão lá fora da banda? Do lançamento, Cara, na realidade. a gente tem o maior, a gente usa isso como é uma das conquistas da banda, né? Que a gente tem a Frontiers, que faz todo o lançamento mundial, eles têm a assessoria de imprensa deles no mundo inteiro, mas a gente também tem os nossos empresários, que veio depois da Frontiers, veio logo depois que a gente lançou o Discharge. Eles também, tanto que chegou ao ouvido deles, né? Falou, pô, legal isso aqui. E os empresários de Chicago, então a gente tá com eles e eles estão tentando construir a banda por lá. Porque é igual a Ana falou, ele comentou que a gente deixou de ser uma banda do quintal de Curitiba, uma banda do mundo, mas é uma banda dos quintais do mundo, porque cada lugar é um quintal onde você tem que trabalhar, né? Você sempre tem que tentar abrir de alguma forma. E tem a gente muita grama para roçar. Ah, muita. Ixi, os calos nas mãos aqui, tá? Que é muito trabalho. A gente tem a mentalidade ainda do independente, né? Então, a gente não é mainstream e não almeja ser, não é que não almeja, a gente almeja, só não sonha, a gente é realista. Então, enquanto você não é mainstream, você tem que trabalhar, cara, é um trabalho, qualquer trabalho é um trabalho. Se não fosse, não, é de boa, não se chamaria trabalho, né? Tipo, tá, trabalho fazer as coisas. E a gente teve, então, esse lance na Billboard dos Estados Unidos, né, que tocava mais de 1.200 vezes por semana nas rádios de lá. A gente ficou no top 25 por 14 semanas, e isso com Devil You Know. Então, isso foi uma parada, porra, meio... igual a Ana falou, desde o lançamento do álbum, tudo foi muito impressionante pra gente, né? Tudo superou as expectativas, porque a gente sempre foi pé no chão. Nunca foi deslumbrado, nunca achou que... Sonho, sim. Vamos dançar com a gravadora e vai ter turnê na Europa. Mas a gente sabe que é uma construção, né? São tijolinhos que a gente vai colocando um em cima do outro. E ter fãs, mensagens de fãs de outros países, ter que fazer postagens em duas línguas, né? Isso a gente fez rock em inglês desde o começo. A gente lançou um EP em 2017. E 100% independente, a gente conseguiu alcançar certas pessoas, mas depois do Discharge, a gente viu um mundo ali. Então, pessoas do mundo mandando mensagem, pedindo, vem para a Suíça, vem para Alemanha, vem para Suécia, vem para tal parte dos Estados Unidos. Não, vem para outra parte dos Estados Unidos. Sim, quero todos, por favor, me levem. Isso é muito legal. Massa, cara. Bom, e aí a gente chega então ao mais recente trabalho da banda, To Make You Cry and Dance, né, cara? Que eu vou ser sincero, eu gostei mais desse do que do anterior, apesar que eu gostei e continuo gostando muito do anterior. Só que antes da gente falar aqui, cara, o Johnny lá do Metal na Lata, ele fez uma referência aqui dizendo que aquele cover do Guns tinha que sair em CD, cara. Tinha que estar registrado, você falou aqui. Porque ficou muito foda. Não sei se vocês têm planos de repente, soltar essa faixa aí. Eu já recebi pedidos, né? Que a gente lançou algumas músicas cover antes de lançar o Discharge. E a pedido da gravadora, até para situar um pouco, né, os fãs da gravadora sobre o que o Electric Mob consegue fazer. Mas a gente nunca planejou lançar um cover assim, a não ser que fosse muito inusitado. O Renato estava comentando esses dias sobre isso, mas fazer um Sam Smith, por exemplo, uma versão nossa. E a gente fez muito tempo cover. Então, tem o pessoal de Curitiba, até interior do Paraná, a gente fez alguns interior de São Paulo, Santa Catarina também, a gente tocou cover. Então, o pessoal já viu a gente fazendo cover. E, pô, você passa 3 anos ali fazendo cover, você aprende a fazer, sabe? Então, e também dá para dar uma enjoada. A gente está curtindo tanto fazer as nossas músicas e ter essa resposta do pessoal que nunca sentamos e discutimos sério sobre gravar um cover, muito menos tocar o cover nos shows. Entendi. Bom, falando então de To Make You Cry and Dance, segundo álbum, né, cara, 3 anos, basicamente 3 anos depois do Discharge, a banda chega pra, como eu escrevi lá na resenha, né, cara, não só
se manter no mercado, mas mostrar que é uma banda que vai ficar aí durante muito tempo, né, cara? Porque eu já falei antes ali, eu achei o álbum, eu gostei mais do que do anterior, mas também tem aquele lance de que o músico às vezes diz, né, qual é o teu melhor trabalho? É o último, porque já está acostumado com o outro, então chega uma novidade. Mas eu achei assim, ó, dando numa geral, eu achei ele um álbum um pouco mais pesado, né, cara? Um pouco mais diversificado em certos momentos, né? Mas com uma identidade maior, como o Benhur falou ali, que muita gente falou que no primeiro álbum, estava atirando para todos os lados. Eu até não acho que estava atirando para todos os lados, mas era um álbum mais diversificado. Esse a gente já percebe que ele tem uma certa unidade, né? Não sei como é que vocês avaliam esse lance da composição, principalmente do To Make You Cry and Dance. Com certeza é um disco muito mais focado do que o Discharge. Isso desde o princípio de composição. A gente pegou o que a gente aprendeu com o Discharge, né, o que deu certo no Discharge, e ousou em cima disso. Então, basicamente, não repetir os mesmos erros. E não que a gente tenha errado no Discharge, mas é que lá no Discharge, a gente era muito mais novo, a gente não tinha tido várias experiências que a gente teve depois dele, e tudo isso somou para a composição e produção do Discharge. Com certeza eu acho que é um disco mais pesado mesmo, acho que muito pelo momento que a gente estava vivendo, em pandemia e tudo mais, a gente estava com muita coisa para falar e muita coisa para gritar, principalmente, então tudo é muito alto e muito barulhento. Mas sim, é um passo novo na carreira da banda, é uma evolução, é um amadurecimento e é um caminho diferente que a gente decidiu trilhar. Não quer dizer que o To Make You Cry and Dance também defina 100% o que é o Electric Mod. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo vídeo. Pode ser que a gente venha aí só com dance na próxima, sem crying. Pode ser que a gente venha com mais crying. É doideira viver nesse mundo assim e sempre poder dizer o que você quer dizer no momento certo. Assim, é maluco. Massa. Cara, o álbum abre com Sun is Falling. Cara, eu me arrisco a dizer que é a melhor faixa da banda até agora, assim, né? Não só do álbum. Valeu. Cara, o refrão dessa faixa é um troço impressionante. É impossível o cara não sair cantando ou batendo a cabeça ou fazendo algum movimento com o corpo na hora que entra o refrão, cara. Música muito foda mesmo, cara. E aí eu pergunto, cara, essa faixa em especial, a gente vai dar uma geral no álbum, mas essa faixa especial, cara, como é que ela surgiu? De onde veio essa faixa? Cara, acho que foi na sala aqui de casa, né, Renan? A gente fez algumas... teve 3 etapas de composição no álbum. Teve 4, se a gente for pensar. Teve a individual, onde cada um fez o seu pedacinho, tinha sempre o embrião de cada música, mas teve algumas que a gente começou quase que do zero. Eu acho que Sun is Falling, By the Name, a Nananá, veio assim também do nada, eu pegar o violão, vamos fazer uma música assim e tal, essa referência aqui, legal isso aí. E a gente foi construindo assim, primeiro a separar a estrutura, o Renan veio com essa ideia do refrão, que o refrão é muito matador. Mas vamos começar ela lenta? Beleza, como? O Renan já começou a puxar aqueles acordes ali, vamos fazer um loop. É moderno isso, né? Aí a gente tinha a base, que ela tem a introdução, que ela não repete depois, né? Então são 2 estrofes diferentes, o refrão fica bem marcado. E o Renan, tem que fazer um riff para isso aí. Eu peguei o violão, tô tudo no violão, né? E toquei, a primeira coisa que eu toquei, assim, meio que você vai caçando, vem na cabeça, eu toquei, o que você achou disso aqui? O Renan, ficou do caralho. Sério, você gostou? Então é isso aí, então beleza. E foi assim, a gente já se conhece bastante para compor, então a gente pega essas referências, mistura umas 3, 4 referências, a parte da letra, o Renan sempre, a gente, né, faz a melodia, ele cantarola uma coisa, me olha e fala, cara, gostou disso aqui de melodia? Eu falei, do caralho, hoje tenta mudar um pouquinho a coisa, mas normalmente já sai de primeira. Aí ele, vou fumar um cigarro. Aí ele volta 10 minutos depois com a letra escrita já. Fala, tá aqui, ó, deixa eu cantar. Toca aí. Ele me olha assim, aí eu toco e ele vai cantando. Tem todo o lance da química, né, cara? E sem soltar a voz, ele só canta assim, canta no tom, mas
bota falsetinho ali, exatamente por isso, a gente se conhece. Ele sabe como é que fica, se eu toco no violão, ele sabe como a guitarra vai soar. Quando ele canta baixinho, eu sei como que vai soar depois, quando ele largando o gogó. E aí a gente toca pra frente. E Renan, como é que faz pra cantar desse jeito aí, cara? Porra, é impressionante, cara, impressionante. Chá de boldo, é muito chá de boldo. Não, cara, assim, eu nunca fui um cara muito preocupado, assim, eu fui um jovem inconsequente, um jovem cantor inconsequente. Mas, cara, você vai passando o tempo, você vai descobrindo o que funciona pra você. No meu caso, tomo muita água e durmo o suficiente e me alimento bem. E é isso, cara, não tem muito segredo. Eu sei... Eu também tomo água, me alimento bem, durmo e não canto que nem ele. Então, pera aí. Se for esse segredo, tá fácil, né, cara? Tem muito vocalista aí. É porque, assim, cara, é difícil tratar de vocal, porque cada pessoa tem o seu método, né? E a sua referência. As minhas referências me fazem cantar do jeito que eu canto, assim. Então, é uma mistura de Zé Rico com David Coverdale e eu. Sim. Não, até falar que o Marena, o Rodrigo Marena, estava aqui agora, não sei se ele ainda está assistindo, cara, eu coloco vocês na mesma balança que, assim, hoje em dia, cara, para mim, os dois melhores vocalistas brasileiros na atualidade, assim, Rodrigo Marena e Renan Zonta, cara, eu acho que, cara, apesar de todo o respeito pela galera da antiga que tá aí, mas, cara, eu falando no Marena, futuro aí, falando no Marena, ele comentou aqui, ó, eu também tomo água pra caralho, é difícil. O Marena é gente boa pra caramba também, cara. Marena é um monstro. Monstro, porra. Marena canta pra cacete. Cara, depois do Seu Falling, a gente tem o Will Shine. E pra um desavisado que começar a ouvir essa faixa, né, cara, eu até escrevi isso, cara, parece que o cara tá na vibe do Holy Land do Angra, assim, por aquele lance nordestino, aquele ritmozinho que vem, obviamente, que não tem nada a ver com o Angra, né? Depois quando a faixa realmente começa. Mas a ideia desse ritmo, de incorporar esse ritmo na faixa, como é que surgiu? Exatamente dessa forma. Tipo, eu tinha... Um dia eu peguei o violão e fiz aquele riffzinho que fica no começo, na introdução, e falei, pronto, tem um riff baiano. E aí você grava no celular e fica. Um dia a gente se juntou e eu falei, eu tenho esse riff baião aqui, vamos tentar fazer um baião, e a gente sempre gosta de misturar, sempre, tipo, o Renan comentou sobre a gente pegou as coisas que deram certo do Discharge e tentou, né, mas a gente não tentou, nunca vai tentar replicar, você nunca vai ouvir, tipo, vai começar a música no violão, que vai entrar no refrão, tipo, uma Devil You Know 2, a gente não tem por que se repetir, e não é porque a gente, não vou me repetir, porque, minha mente criativa tem que voar, não, é só porque, cara, né, tentar inovar, sempre tentar inovar, fazer uma coisa, né, não prepotente, mas de um jeito legal. Tipo, vamos se desafiar, fazer, um baião, não tem um baião, vamos ver o que sai. E foi isso. Começamos a partir disso, o André fez uma levada ali com os bumbos marcando, fez a célula básica de baião, a gente pegou aquele riffzinho, transformou num riff pesado e foi evoluindo. A estrofe, o Renan já tinha, acho que a ideia de como fazer a divisão, e saiu, mas partiu do princípio de vamos fazer um baião? Vamos. Uma parada que a gente quis fazer, assim, que no Discharge a gente tinha tanta coisa para mostrar que a gente deixou essa influência de música brasileira um pouco de lado, assim. E a gente quis trazer, não de uma maneira de apropriação, mas pelo menos um tempero brasileiro, uma coisa diferente do disco e tal. Tem mais coisa nesse sentido no decorrer do disco que a gente vai falar mais pra frente. Mas o Will Shine é o primeiro temperinho que chega, assim, o primeiro azeitinho de dendê que chega pro povo, os gringos. E os gringos, inclusive, não entenderam nada, tá? Eles ouviram e falaram que teve gente que falou que era ritmo celta, não entenderam nada. Mas é uma parada que a gente tem curtido fazer, assim, misturar coisas que não são tão roqueiras, assim. E a gente tem uns planos para próximos aí, mais audacioso ainda. E isso é legal. Nunca conversei com o Renan sobre isso, mas tipo, automático. A gente se olha assim, acho que é telepatia.
Mas, pô, se os gringos não entenderam, quer dizer que tá certo. Tipo, funciona. É diferente. Então, por que não incrementar mais? Por que não pegar e botar uma vaneira, fazer uma viola caipira, um funkão? Pô, que seja um funk carioca ali, só que, cara, a gente não vai botar a nossa cara. E vamos deixar os gringos confusos. Não, mas é, né, cara? Não se prender, né, velho? Eu acho que o grande segredo, cara, das bandas que estão mostrando qualidade, assim, nesse momento, não é aquelas que fazem a mesma coisa de sempre, né, cara? E que não se prendem, tá ligado? Tem muita banda que é legal, mas, assim, a gente sabe o que vai vir ali, né? É aquela coisa meio assim, tá errado? Cara, não tá. Mas parece que não evolui, né? Vocês, como artistas, como músicos, principalmente, sabem, acho que sabem melhor, podem dizer melhor do que eu, que é o cara se prender a determinados estilos te amarra, né, cara? E a tua criatividade vai cada vez indo na mesma direção, e tu não expande. Até por isso que muitos caras, às vezes, do metal extremo, com quem eu converso aqui, os caras me falam, cara, eu escuto jazz, eu escuto música cubana, eu escuto, cara, música folclórica da minha região e tal. Porque, cara, eu acho que trabalha a cabeça na hora de compor também, né? Bem aquilo. Com certeza. Eu acho também eu acho que tudo depende de proposta. Se uma banda tem uma proposta definida, é aquilo que eles querem fazer, tudo bem. A diferença desse tipo de banda pro Electric Mob é que o Electric Mob não tem uma proposta. A nossa proposta é ser maluco. E a gente faz isso da melhor maneira que a gente encontra. Cara. Bom, falando ainda dos destaques do álbum, que ele é um trabalho homogêneo, né, do início ao fim, mas uma outra faixa também que chama bastante atenção, cara, é By the Name Nananá. By the Name Nananá, cara. Esse Nananá, de onde é que surgiu o Nananá no By the Name aí, cara? Cara, ó, fiquei curioso, cara, quando eu escutei. Vou revelar agora. Tava eu e Benhur compondo essa música e a gente encontrou a melodia desse refrão sem nenhuma letra. E chegou nessa parte do nananá, eu embromei a melodia fazendo nanananá, nanananá, que era para ter uma letra ali. Só que depois de bater muita cabeça e enquanto ele fumava, né? Na saída para fumar. E não encontrar segredo, nada na cachola que fosse tão legal assim, a gente falou, cara, vamos deixar nananá mesmo, tá legal pra caralho assim. E ficou. Não, e tu sabe, cara, que esse lance do nananá, o Marena, ele tem um projeto junto com o Alex Meister do Rio, né, que é o Marena Meister, e eles fizeram uma música, cara, eu acho que é The Price of Love. E tem um nananá ali também, num refrão, que eu falei, cara, vocês conseguiram colocar um nananá que não ficou pejorativo, não ficou piegas, né, cara? Acho que o último cara que tinha feito isso era o Bon Jovi, lá em Born to Be My Baby. Porque de lá pra cá sempre tinha. E, cara, encaixou de uma forma natural. E é isso que é legal, porque não sou forçado, né? Tu vê quando é forçado, a coisa não pega. Mas quando vem ao natural, assim, ela entra na música com uma naturalidade que, cara, parece que ela faz parte ali daquele esqueleto da música, né? Eu acho que é um lance de você sentir o que a música pede, ou como você conseguir colocar exatamente sem ser forçado. A gente estava comentando do baião que a gente colocou na música ali, a gente, pô, não tinha como forçar a barra e deixar a música inteira, porque ia ficar forçado, não ia ficar legal. Então, eu acho que qualquer elemento de música, tudo que é forçado, até o jeito que você se porta no palco, tudo que é forçado, você tenta enfiar a goela abaixo, cara... O fã, qualquer apreciador de qualquer tipo de arte sente quando uma coisa não é de verdade, cara, de longe. Você sente o cheiro disso. Então... É espontaneidade também, né, cara? Eu acho que isso também é muito, muito importante. Cara, falando de influências, né, cara, que é uma das influências que eu percebi desde o Discharge, lá desde a primeira vez que eu ouvi a banda, Soul Stealer. Cara, tem ali um groove, cara, um lance meio Living Color, meio Talisman. Cara, tem aquele baixão, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito dessa faixa aí, que eu sei que o Renan é muito fã dessa linha, né, de bandas, principalmente os vocais, tanto do Corey Glover quanto do mestre Jeff Scott Soto, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho aí. Cara, então, o Corey Glover, ele é um dos maiores, na minha opinião. Assim. É incrível como ele é versátil e tudo que ele toca vira ouro, assim, bizarro. E a saúde vocal dele até hoje é só você ver os últimos shows do Living Color, assim, que, mano, é bizarro. E o Jeff tá louco, né, cara? É um dos meus maiores ídolos e hoje eu tenho a honra de chamar de meu amigo. Então, outra coisa bizarra que rola. Mas, assim, quando a gente fez Soul Stealer,
A gente só queria que tivesse uma música no disco que fosse mais pesada que um fenemê desgovernado descendo a serra. E foi nessa onda. A gente fala que Soulkiller é o nosso grunge, assim, né? É a cota grunge do To Make You Cry and Dance. Mas não tem como fugir dessa onda mais de groove, de R&B e tal, de soul music, que é uma parada que faz muito parte da minha vida e da vida do Yuri, principalmente, o baixista, que é, super fã de Flea e de todas essas, de Earth, Wind and Fire, toda essa galera do groove e tal. E a gente não podia deixar isso de fora, porque também é uma parte inerente do Electric Mob, o lance do groove, assim. Eu e o Ben-Yuri, a gente sempre falou que, tem que ter groove, tem que ter pocket, tem que ter a parada, tem que fluir, tem que ter swing. Isso não importa se é na música mais pesada ou na mais balada, tem que rolar groove. É uma música que tem contrastes, né? Tipo, mistura o peso, aí segura com a dinâmica, aí fica aquele groovezinho de que não pode ser vamos segurar a dinâmica tipo Metallica, que é uma assinatura do Metallica. Segura a dinâmica e a batera tá tipo... Não, o André sempre conseguiu colocar um molejo, uma malemolência. Aí o riff é meio grunge, mas aí entram os backing vocals ali, que o Renan sempre às vezes coloca uns backings em quarta, que fica... É em quarta, né? Não tô falando bosta. Que fica grunge pra caramba, e a gente vai misturando. E o tchan do Electric Mob é não se rotular, né? A gente não se rotula, não rotular o Electric Mob, mas a gente pessoalmente não se rotula. Então, eu vou apresentar uma parada, tipo, de todas as influências que eu tiver vontade, né? E a gente se deixa levar pelas influências dos outros membros e mistura tudo, bate. É tipo aquela massinha, quando você vai juntando todas as cores, no final fica marrom. É tipo isso. Não, até por falar agora, né, cara, comentasse nos outros integrantes, cara, vai aqui meu elogio também pro Yuri e pro André, porque a cozinha do Electric Mob é foda pra caralho, né, cara, gruvão pesado, aquele baixo, cara, gordo, eu digo gordo, né, aquele baixo gordo, assim, que a gente ouve, parece que a corda tá perto do ouvido do cara, assim, quando toca. Cara, a cozinha é foda pra caramba mesmo, cara, até passar pra galera aí meus elogios pra dupla aí, cara, o Yuri e o André, baita cozinha da banda. Os bichos são embaçados e faz total diferença porque eu e o Renan, a gente tem alguns gostos parecidos, se a gente fosse juntar, assim, né? Eles fazem a outra parte da gangorra. Então, se o pessoal fala de hard rock, cara, os baixos e bateras do Electric Mob não tem nada de hard rock, mas nada mesmo. Então, isso é uma coisa muito legal, faz parte da identidade do som, essa pluralidade de influências dos membros. Cara, o groove pesado eu acho que é uma parada dos brasileiros, mano. É coisa dos latinos, não tem como, cara. Tá dentro de nós. Se o cara nasceu no Brasil ou em qualquer lugar da América Latina e quer tocar algum instrumento percussivo ou um lance de cozinha de baixo, vai ser pesado e vai ser groovado. Não tem como. Sim. Tá no sangue, né? Tá no sangue. Four Letter, cara. Four Letter é a faixa que virou um clipe, né, cara? Ultimamente foi lançado agora recentemente, né, cara? E é aquela faixa que dá pra dizer assim, talvez seja mais melódica, que tenha um certo lado um pouco mais hard, digamos assim. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito de Four Letter. Cara, ela foi a nossa balada do álbum. O álbum foi muito bem recebido, no geral, assim. Cara, muito elogio positivo, isso dá um calorzinho no coração gigantesco pra gente. Mas teve um geral, assim, não no geral, alguns comentários que foram feitos era que faltava uma balada. E a nossa visão, a minha visão pelo menos, é de que Four Letters, né, tá nesse papel. É a música alegre, a música colorida, um pouco mais light ali do álbum, que não é visceral. E foi a última música que a gente fez, exatamente pela necessidade de fazer uma música nessa pegada, né? De uma energia boa, mas uma música que falasse de coisas boas, né? Que essa energia lá em cima. Acabou. A gente teve a nossa cota de música triste também, né? Do Discharge com Your Ghost. Não foi pensado, tipo, não vamos fazer uma música triste. Só não veio durante o processo essa vontade, sabe? E quando bateu a vontade, o Renan pegou, a gente estava na pré-produção. Foi a última música a ser composta pro álbum, foi Four Letters. A gente teve a ideia, beleza, a gente foi dormir, o Renan tava com o violão no quarto, no outro dia, no almoço, ele chegou, fiz aqui, ó.
e tocou a música inteira ali. Foi porra, caralho, eu nem lembro se a gente chegou a mudar algum pedacinho ou outro. O C depois a gente fez, que a gente, vamos fazer essa ideia do C aqui, que é logo depois do solo. Mas foi assim, sabe? Teve muita. Aí teve um input bem grande do nosso produtor na parte do baixo, a gente pensou a questão de influências. Vamos fazer um baixo mais dançante, então um pouco mais diferente, um pouco mais dinâmico e tal. Pegou de referência a Dua Lipa, então como seria a baixista da Dua Lipa tocando rock. A gente sempre tenta misturar essas coisas. E por que eles escolheram ela pra clipe, cara? Foi escolha da banda mesmo ou veio de repente da gravadora isso aí pra lançar ela como vídeo? A gente, desde o começo, pensou que ela seria forte para ser um clipe. O único problema dela para ser single é que ela é a música mais longa do álbum. E a gente tem as regras a serem cumpridas. Então, você mostra isso pra uma rádio e eles já torcem o nariz e falam, nossa, tem 5 minutos essa música, né? Porra, 5 minutos comprida, né, cara? Onde a gente tá, né? Tempos que a gente... Pois é. É um raciocínio que a gente teve para Sun is Falling, por exemplo. Quando você comentou no começo, a gente terminou o refrão, o Renan olhou e falou, cara, antes de 1 minuto a música já tá acontecendo, boa, sabe? Já conseguimos fazer. A gente tem esse cuidado na hora de compor também, para alguns casos. Mas de Four Letters eu acho que ela merecia, do mesmo jeito que Your Ghost mereceu um clipe, né? Até hoje acho que foi uma das coisas mais bonitas que a gente já fez. Não, definitivamente foi a coisa mais bonita que a gente fez, foi o clipe de Your Ghost. E por mais que seja um clipe de ao vivo, né, eu acho que foi uma música que retratou bem a turnê passada, porque a gente tocou ela. A gente já tinha, na turnê, a gente tinha um álbum composto, e a gente escolheu ela para tocar, até por ser a mais fácil, que dava para tocar ao vivo, mas estava mais na manga. E aí resolvemos transformar ela num clipe com takes da turnê. E cara, na sequência do álbum, por exemplo, falasse, né, que a Four Letters seria, no caso, a balada do álbum, a gente veio com Lock and Loaded, né, cara, que é um soco na boca do estômago, né? Uma faixa pesadona, assim, talvez a mais pesada do álbum. Lock and Loaded, cara, de onde surgiu essa ideia aí? Como é que surgiu Lock and Loaded? Cara, eu lembro só quando... Não, fala. Eu tava, na época eu ainda tava morando em Cascavel por causa da pandemia e tal, eu tinha voltado pra lá, pra ficar com a família, e na época da produção do disco eu fui pra Curitiba e fiquei na casa do Ben-Hur uns dias lá, e teve um dia que eu acordei assim e cheguei pra ele, muito coisa de filme isso, cara, cheguei pra ele e falei assim, cara, eu sonhei com um refrão, cara, ele é assim, ó, e eu já tinha a letra do refrão na cabeça, eu lembro que eu acordei de madrugada com o refrão e eu meio zonzo, assim, tipo, meio dormindo. Eu falei, cara, isso é muito bom, vou gravar. Aí gravei, era tipo umas 4 da manhã, assim. Aí no outro dia acordei e ouvi. Falei, pô, realmente é bom. E daí mostrei pro Ben-Hur. E, cara, Lock and Loaded é assim, a cota hard rock do disco, assim, pra quem é fã do Electric Mod e quem é fã de hard rock. Tem que ter uma música hard rock, assim, esse é o nosso lado hard rock. E a gente misturou várias influências desse círculo, assim, que a gente gosta, desde os velhos até os novos. Eu coloquei, o Ben-Hur não é muito ligado assim, em Badlands, mas eu coloquei bastante coisa do Ray Gillen ali, tem muita influência de Rival Sons, tem influência de Struts, tem umas pitadas assim, de hard rock de tudo que é lado. E foi uma música que a gente teve esse refrão, né? A gente tinha o refrão e falou, cara, esse refrão é bom, beleza. E ficou nisso. A gente voltou nele quando a gente tava na pré-produção, na casa do produtor, gravando as coisas. A gente, tem essa aqui, né? Vamos trabalhar nela? Vamos. Aí juntou eu, o Renan e o André lá, porque o Yuri não participou da pré-produção. Eu, o Renan e o André, e destrinchamos a música a partir do refrão, fizemos o resto da música e ficou. E foi engraçado que quando a gente estava compondo ela realmente, a gente estava na casa do produtor e nesse momento o produtor ele não podia estar ali com a gente. É verdade. Ele teve que sair e ele deixou a gente lá. E daí quando ele voltou 1 hora depois, ele falou, e aí, pesado? Então, tem mais uma música aí. A gente não sabe gravar, a gente apertou os botões ali, tá ali, ó. Sensacional. Claro que a gente teve que regravar tudo, porque ficou tudo cagado, tudo, mas... Mas tava ali a música. Tava ali.
Saddest Funk Ever. Aquele funkão, podemos dizer assim, né? E essa aí, cara, onde a gente pode ver bastante da cozinha da banda, né? Essa, desde o começo, a concepção da ideia veio do Renan, e ele mostrou pra mim, acho que na gravação do clipe de Your Ghost, né, Renan? E ele tinha um refrão já, ele falou, cara, tava com essa pira de fazer, falar de um monte de desgraça, mas no ritmo mais feliz possível. Então, cara, é o Saddest Funk Ever. E quando ele cantou, tocou o refrão, cantou o refrão pra mim, eu falei, cara, isso é muito bom. E depois a gente juntou pra fazer o resto, né? A gente tava, na época, era um dos piores momentos para ser brasileiro. Tava bem difícil ser brasileiro naquela época ali. Além de tudo, pandemia geral, então, porra, tava triste o negócio. E uma coisa que a gente sempre se preocupou é que eu sou um cara que gosto muito de falar de coisa pesada, assim. Eu tenho um pouco desse lado. Mas a gente não bota muito peso nas coisas, porque a gente também não quer assustar o pessoal. Sacou? E eu precisava falar sobre aquilo que tem na letra de Saddest Funk, mas era tudo tão brutal que se fosse musicar aquilo lá, ia virar um death metal. E justamente por isso que eu falei, cara, eu vou transformar tudo isso aqui no contrário, assim, deixar a parada feliz pra caramba, super festa e tal, rolê. Só que o dedo é na ferida, sacou? E a sacada é muito boa, né, cara? Porque o título da faixa, o funk mais triste de todos os tempos, é foda, né? É foda. O cara pega pra ouvir assim, já sente aquele baque, assim, né? A gente tinha uma música que a gente fez durante a pré-produção, que a gente compôs 20 músicas pra esse álbum, entraram 11. E as outras, as que sobraram, cara, uma hora elas vão sair. Porque são músicas muito legais, a gente gosta de todas. E uma delas que a gente tinha feito chamava Not a Rock and Roll Song, e tinha todos os clichês do rock and roll nela. Tem que lançar isso aí então, cara. Tem que lançar. A gente tava conversando uns tempos atrás de colocar essa música no repertório da turnê. E só ter ela ao vivo. Tipo, não existe nenhum registro dela, só existe ela ao vivo. Tinha 3 ou 4 minutos de solo de guitarra nessa música. Ixi, ia ser uma doideira. Cara, e tem uma outra faixa também que eu achei ela bastante, digamos assim, eu até comentei, né, cara, a última faixa, Watch Me, I'm Today News. Que, cara, eu achei ela uma faixa bastante densa, assim, acho que o Renan até comentou o lance do peso, assim, não tanto o peso da música em si, mas da atmosfera, digamos assim, da faixa, né, cara? Uma faixa densa, assim, um pouco fora daquela linha, digamos assim, mais usual do Electric Mob, mais alto astral, com aquele peso misturado, uma faixa mais... Eu até comentei como se a gente pudesse chamar de digamos assim, um clima meio sombrio, alguma faixa da Electric Mob, mas é aquela mais densa, assim, a mais introspectiva, talvez. Queria que vocês falassem um pouquinho de Watch Me. Watch Me é a música mais alternativa do álbum, com certeza. Tem muita influência moderna, mas ela é uma música que foi composta há muito tempo. Ela foi feita nas sessões de composição antes do Discharge ainda, eu acho. A gente tinha terminado e o Renan me mandou, porque o Renan entregou a música pronta. Essa música tinha o mesmo peso, o Renan gravou no violão, gravou no programa lá 2 violões, no celular mesmo, a voz, os backs, já estava pronto. E era pesada para um caralho. E eu lembro que a gente estava, não sei se a gente tinha começado a gravar o Discharge ou a gente estava indo para gravar o Discharge, ele mandou, eu falei, caralho, que música foda. Pô, vamos deixar para próxima, né? Porque não tem como trabalhar, tipo, não deu tempo de fazer ela pro Discharge. Nas duas situações, a gente teve que se obrigar a parar de compor, porque a gente só começa a compor quando tem que entregar o álbum. Aí depois a gente para. E a gente junta, e cara, se a gente se juntar pra ficar compondo, vai. E aí a gente tem que falar, pera aí, não dá pra ter 50 músicas, né? Mas sim, ela é realmente bem introspectiva, ela é bem diferente, ela é atmosférica pra caramba. E foi a música que a gente julgou assim para ser o melhor fechamento
desse ciclo, né, do To Make You Cry and Dance, assim. E eu lembro que quando a gente encontrou o nosso produtor Amadeus para mostrar o que a gente tinha, né, composto e tal, quando a gente mostrou o zoinho do bicho brilhar, assim. Falou, não, essa aqui tem que ter, essa aqui tem que ter. Daí a gente falou, então vamos nessa, bora. Massa, cara. Antes da gente seguir aqui, deixa eu perguntar aqui que o Johnny, o Metal Novato, está perguntando, acho que a gente já falou lá no início, o Johnny não estava, como é que vocês classificariam o estilo do Electric Mob para quem ainda não conhece a banda? Não pode falar não vale falar que é rock, só rock. É rock de maluco. Esse dia eu tava brincando, falei, pô, hard rock é rock farofa, né? Então, tipo, sei lá, a gente é um rock alcatra, rock colchão mole, que é um pouco mais denso, mais carnudo, não sei. Cara, é rock doido, bicho. É porque a gente, se eu falo que é hard rock, pô, aí o cara gosta de Journey, aí ele escuta, ele vai se decepcionar. Você fala, tem influência grunge, o cara, pô, cara, não vai ter um Alice in Chains aqui no meio. Não, mas, pô, tem coisa 2000. Você não é Foo Fighters, sabe? Não... Tem de tudo. Só que tudo isso a gente escuta, tudo isso a gente gosta pra caralho. Tudo isso a gente nem precisa pensar pra pôr pra fora. Já é natural, já vem, sai pelo suor, sabe? E a gente só bota essas influências e, cara, o que vier foi. E aí, no final das contas, isso é rock, é a definição de rock. É você fazer o que você quer, você conseguir passar uma mensagem, conseguir passar uma atitude, se expressar de alguma forma. E isso é rock and roll. Rock and roll. Não por ser o que é rock and roll, o que é hard rock, esse de si é rock and roll ou é hard rock? Não, tudo é rock and roll. Tudo começou lá nos anos 50, anos 60. E é rock and roll. Eu só quero que um dia a galera fale do Electric Mob como eles falam do AC/DC. O que é o AC/DC? É hard rock? É heavy metal? É rock and roll? O que é? É AC/DC. E um dia, quando alguém chegar e falar o que é o Electric Mob, pra mim já vai estar bom, já vou estar feliz. Bom, eu já digo isso, né, cara? Então já tô contando aí que eu já digo isso. Massa demais. Gurizada, faz o que saiu o álbum? Um mês? 2? Não, agora vai fazer 3 meses. 3 meses. Saiu no final de janeiro? Isso. 27 de janeiro, dia do aniversário da minha filha. Lembrei agora, foi numa sexta-feira. Lembrei aqui. Como é que vocês avaliam, cara, esses primeiros 3 meses que o To Make You Cry and Dance já tá aí pra galera curtir? Como é que tem sido o retorno que vocês têm recebido a respeito do trabalho? Como é que tá sendo esses primeiros meses de lançamento do To Make You Cry and Dance? Se a gente for comparar com o Discharge, eu vejo que sair do zero para onde o Discharge levou a gente, a exposição que teve, essa distância é muito absurda. Então, se a gente tentar achar que ia ser só, né, de novo a mesma coisa, era muito improvável, né? Até porque só é novidade uma vez, né? Exatamente. Mas a gente está vendo como está indo para frente. E isso a gente sempre conversa sobre, eu sempre tenho isso na minha cabeça, de que o importante é não patinar. Independente do que você faça. Você está indo para frente, na velocidade que for, mas indo para frente, é um sinal bom. E o To Make You Cry and Dance tem feito isso. Tem, como o seu próprio comentário, achou melhor que o Discharge. Pronto, a gente já... não tem aquela de acertado no primeiro, mas em segundo é meio bosta, né? Então já é uma consolidação, é mostrar que a gente é consistente, a gente consegue fazer, a gente está cada vez mais definindo o que é o Electric Mob, ou o pessoal está conseguindo definir o Electric Mob na sua própria cabeça, e a gente continua, só somou. Pode ser que o Discharge fez mais 10 na nossa carreira, e o To Make You Cry and Dance mais 2, mas sem o To Make You Cry and a gente não seria 12, que ainda seria 10. Então, é uma construção e é uma soma de fatores. É mais um passo aí que vai somar na nossa carreira. E é um trabalho bem recente também, né, cara? Não tem como a gente já ter uma definição do que veio a ser o To Make You Cry and Dance, né? O Discharge a gente já tem 3 anos, né? Já é um álbum... Como diria o Regis Tadeu, um álbum que envelheceu bem. Né? Um álbum que envelheceu bem.
Mas, e quais são os planos da banda para agora, cara? A gente tem aí, finalmente, né, a gente está livre, pelo menos parece que a gente está livre dessa pandemia aí. Os shows voltaram a acontecer de uma forma bastante, digamos, rotineira, né, cara? Tá tendo shows grandes, shows menores, com lotação esgotada em todos os lugares. A gente está vendo muito show cheio. O que a gente pode esperar da Electric Mob, cara, a respeito de shows, né, cara? Turnê, shows, e se tem alguma surpresinha aí pro 2023 que a banda pode presentear a galera aí? Tem show, vai ter bastante show, com certeza. A gente vai anunciar bem em breve aí, então a galera pode ficar esperta que vai rolar bastante coisa legal esse ano. A gente tem expectativa de alguns planos aí que a gente ainda está correndo atrás. Não temos surpresas para revelar, ainda é muito cedo para dizer, mas a gente está trabalhando para coisas bem, bem legais, que a galera vai curtir com certeza. Me fez até pensar de que, pô, a gente tem tanta sobra do Discharge, né? Uma coisa que não depende só da gente. Do Discharge não, digo, do To Make You Cry and Dance, de por que não mais um single aleatório, assim, não, isso, eu tô jogando realmente pensando alto aqui. Mas não seria algo impossível, as músicas estão feitas. A gente só tem que ver, primeiro, o foco hoje é a turnê. A gente está para anunciar daqui a alguns dias, tem mais datas do que a primeira vez, do que a turnê do ano passado. E a gente vai ver o que acontece depois disso. A gente, igual eu falei, a gente tem empresário nos Estados Unidos, a gente tem a gravadora na Europa, planos estão sendo feitos, nada concreto, mas a gente espera conseguir ir para águas internacionais, mas por enquanto o foco é o show, é a turnê. Tem possibilidade de Porto Alegre pintar nessa turnê aí, cara? Tem, sim, senhor. Tá marcado Porto Alegre. Tá marcado? Tá Pô, marcado fala em off já. depois então ali, cara. Pode deixar. Por sinal é com o Sr. Marena. Vamos fazer as Olha duas aí, bandas. rapaz. Olha aí, imperdível, cara. Imperdível. Vai ser legal demais. Imperdível, cara, imperdível. Bom, a banda também está concorrendo junto com o Marena, né, para se apresentar no Summer Breeze, cara. Votado, né, pela galera ali, pelo aqueles jurados, escolheram as bandas, cara. E, pô, uma banda recente, a gente pode falar assim, né, tá nas cabeças aí concorrendo para tocar no, talvez o maior festival, talvez não, o maior festival de heavy metal, né, que tem na Europa, vai ter aqui também, né, cara, focado só nisso, cara. Como é que foi para vocês receber essa notícia aí de que o fato de já estar concorrendo eu já acho que é legal, né, cara? Mas acredito que também tem uma boa chance de ser a banda vencedora, assim como as outras, né? Digamos que tem 10% de chance para cada banda, mas tá ali concorrendo. Como é que vocês receberam, cara, essa notícia aí de estar entre os 10? Cara, a gente... porque assim, quando você sabe que é um concurso, assim, vão ter escolhas, a gente fica... a gente sabe que o trabalho é bom, mas a gente nunca espera, né? Sabe, concurso, né? Então fica dependendo do gosto das pessoas. Então, tá entre os 10 ali, igual você falou, já é uma coisa, pô, já vai pro currículo, né? E outra, só tem bandaça ali, só tem banda muito boa. São todas bandas ali, são expoentes, né? Estão crescendo muito, outras bandas, umas um pouco maiores do que outras, mas tá todo mundo no mesmo corre e fazendo um trabalho muito bonitinho. Então tá no meio daquilo ali, passa de novo aquela segurança de, cara, a gente tá no caminho certo. A gente não sabe o que a gente tá fazendo, mas tá dando certo. E aí agora eu brinco nessa parte da votação, a gincana do Luciano Huck, para todo mundo tá pedindo voto, então vote na Electric Mob. É isso aí, cara. Gurizada, queria agradecer vocês mais uma vez, Renan, Benhur, cara, brigadão. Principalmente o Renan aí, que falou lá no início, tá na estrada, parou aí para atender a gente, conversar essa uma horinha aí. Brigadão mesmo, cara, de coração. É sempre legal trocar uma ideia com quem a gente percebe que faz música por amor, por paixão, né, cara? E a gente percebe. O Benhur falou um negócio ali que disse que quando soa forçado, a gente percebe de longe. Já tinha parado já. Como diria o Paulão das Velhas Virgens, né, cara? Qualquer dia a gente vai tocar a pão por cerveja. Pão com cerveja. E que não falte a bebida para que pior não seja. Para que pior não seja. É verdade, né, cara?
Então, gurizada, mais uma vez, brigadão, cara, todo sucesso, sorte aí, que a gente possa se encontrar no show aqui em Porto Alegre, de repente trocar uma ideia ali ao vivo pra gente pegar um autógrafo ali, alguma coisa. Ah, massa. Beleza? Obrigado. Obrigadão pelo demais espaço. Valeu demais o espaço, obrigado o convite. É sempre um prazer enorme falar com gente que se importa. E é isso, pô. A gente vai se trombar com certeza aí. Brasilzão velho. Vai ser pequeno para nós esse ano. E sempre pra cima, pra cima. Pô, obrigadão pelo espaço. É muito massa também ter gente que faz, dá esse espaço, né? A gente sempre é muito pé no chão, muita gente fala, pô, vocês estão bem pra caramba, então, a gente está trabalhando, né? E ter isso reconhecido, e ter gente que gosta do nosso trabalho e dá espaço pra gente poder ficar falando por uma hora aí, é incrível, porque nada disso estaria acontecendo se não tivesse esse espaço. Então, a gente é muito grato mesmo. Beleza, então. Valeu, galera. Grande abraço, então. Boa noite a todos. Valeu, galera que assistiu aí. Valeu, tchau, tchau.